Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho, e eu vou falar sobre discussão de relacionamento, a famosa DR. Eu prometi que eu ia dar fazer algumas considerações de como você pode ter uma discussão de relação que favoreça a resolução de algumas questões, que ajude você se encontrar com seu parceiro ou com sua parceira, fazer acordos entre vocês para poder a relação fluir com carinho, com amorosidade, para fortalecer o elo. Porque na maioria das vezes as nossas discussões de relação acabam nos afastando mais, porque a gente entra em emoções destrutivas. A gente tem raiva quando a gente é chamado a atenção, quando o outro chega questionando algum comportamento nosso. A gente muitas vezes se comporta como uma criança. Preste atenção. Da próxima vez, perceba suas emoções, as emoções que vão surgindo. Eu já estou começando a dar dicas. Quando você e seu companheiro ou companheira resolver, né, de comum, precisa já ser de comum acordo. Vocês dois já precisam ir para a conversa, os dois ou as duas, considerando que essa conversa é necessário para resolver alguma questão da relação. Se um for na marra, um for obrigado a ir para essa discussão, já começou errado, é melhor parar por aí. Porque quando a gente faz alguma coisa obrigado, já não vai dar certo, né? Porque eu já vou de má vontade, eu já vou armada, eu já vou me defendendo, eu já vou me protegendo. Esse aí é o primeiro ingrediente para dar errado a discussão de relação. Consequentemente, do lado oposto, se vocês conseguirem, se os dois ou as duas conseguirem perceber a necessidade de parar para conversar, para discutir o relacionamento, vocês começam bem. Vocês dão o primeiro passo para essa conversa ser conciliadora, aproximar vocês, fortalecer o casamento, o namoro, fortalecer o noivado, ou seja, vocês darem um passo em direção ao amor verdadeiro. Então, pronto, ultrapassado esse primeiro ponto, que é os dois ou as duas considerarem importante e chegarem junto, marquem um horário calmo que seja bom para as duas pessoas. Outra coisa, marquem um horário que seja facilitador, que você não fique preocupado com o compromisso em seguida. Ou você, ou seu companheiro ou sua companheira devem estar relaxados. Então, se possível, marque à noite, quando vocês já estiverem livres. Mas se estiver cansado, não. Marque no final de semana, se for mais tranquilo para vocês, um sábado, um domingo, um horário em que vocês se sintam relaxados, certo? Porque se ficar num horário imprensado, ou seja, em que seguida você tem um compromisso, você vai se preocupar. Então, às vezes, no auge da conversa, quando vocês estão finalmente chegando ambos a entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito, vocês têm que acabar a conversa. E isso atrapalha muito, porque você não vai, quando for da próxima vez, vocês vão ter que recomeçar do início. Então, primeira coisa, qual é? É os dois quererem, já estarem certo que precisam. Depois, escolher um horário que seja bom para as duas pessoas, que vocês se sintam relaxados e não tenham um compromisso em seguida, para poder, se demorar um pouquinho mais, vocês terem tempo de concluir a relação, a conversa, quando chegar a um acordo, né? Então, é preciso que a conversa ela tenha um início, ela tenha uma introdução, ela tenha um desenvolvimento e ela tenha um fechamento. Vocês de comum acordo, sempre, tudo de comum acordo, já que a relação é entre duas pessoas, tudo precisa ser feito os dois ou as duas concordando. As duas e os dois opinando, dando a sua opinião, conversando, falando. Não pode ser um só falando e o outro escutando. Isso aí também já está errado. Então vamos lá. Então, se você está conversando, se você conseguiu estar ali dialogando no horário tranquilo, outra coisa é prestar atenção à sua emoção para quando o assunto de alguma forma tocar em algum lugar seu de fragilidade. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo, você é uma pessoa que as pessoas já consideram que é desorganizada. Ou
você até já reconhece essa desorganização, mas você já tem trabalhado nisso e não tem conseguido resolver. E aí seu parceiro, sua parceira está questionando isso, dizendo que essa sua desorganização tem atrapalhado ele ou ela e que precisa que você tome alguma decisão, que você possa resolver algumas questões em relação a isso. Então, calma, porque esse é um ponto delicado. Então, você está sendo questionado num ponto que você já traz como frágil na sua história. Outras pessoas, às vezes a sua mãe já cobrava isso, a sua família, seus irmãos já brincavam com essa fragilidade sua e você não sabe o que fazer. Então, paciência. Olhe quando aquilo estiver tomando um volume maior, você esteja ficando com raiva, você esteja ficando magoado. Respire e lembre, você escolheu estar nessa relação para aprender a amar. Então, qual é o objetivo de estar junto de alguém? É aprender, eu pelo menos acho, que é aprender a ser melhor do que eu fui ontem. Então, para aprender a ser melhor, eu preciso escutar a outra pessoa. Eu preciso realmente compartilhar minhas dificuldades, minhas facilidades. Eu preciso me abrir para transformar aquilo que não está bom e para usar o que está bom em benefício do meu companheiro ou companheira. Então, gente, é importante que nesse momento eu me acalme. Eu preste atenção ao que está acontecendo, respire, se possível, se não for possível fazer isso sozinho, você pede para parar, sai, pega um copo d'água e aí se coloca no lugar do outro ou da outra e pergunta, olha, eu não posso resolver isso agora, sozinho, eu não tenho, isso já vem se arrastando na minha vida, mas o que eu posso fazer minimamente para você ficar melhor? Você se sentir melhor, eu atrapalhar menos a sua vida com a minha desorganização. Então, você não vai dar a solução de uma questão sua que já vem se arrastando vida fora, mas você abre para fazer uma escuta verdadeira e se propõe a dar passos naquilo que pode minimizar o problema na vida do outro. Ou seja, o que você está afetando, atrapalhando na vida do outro. Então, veja, aí já é um ponto muito importante, porque a outra pessoa vai se sentir o quê? Vista, escutada e atendida em suas necessidades, que é essa questão da discussão de relação. A gente, quando vai para a conversa, né, quando a gente quer conversar, a gente quer ser visto, quer ser escutado e não negado. E o que às vezes atrapalha mais é que cada um entra nas suas defesas e acaba até acusando um ao outro. Então, quando eu sou questionada na desorganização, aí o outro, em vez de me escutar, em vez de abrir um espaço para dizer assim, eu sei que atrapalha a sua vida, como é que eu não posso resolver tudo, eu não posso de uma hora para outra me transformar numa pessoa organizada, mas eu posso, em relação a algumas coisas, fazer diferente por você, porque eu lhe amo e porque eu quero continuar ao seu lado. Eu quero continuar ao seu lado, por isso eu faço esse esforço para não atrapalhar a sua vida nessa questão, que eu sei que atrapalha até a minha própria vida. Vê que delicadeza? Vê como essa pessoa está querendo realmente transformar o espaço, está querendo se transformar e amar mais, porque ele está abrindo um espaço num lugar bem delicado de dor. Então, ao invés de eu me defender e acusar, porque às vezes isso já aconteceu em algumas conversas minhas de relacionamento, quando eu vim pedir alguma coisa, a pessoa veio me acusar, eu sou desorganizado, mas você é uma pessoa muito como eu posso dizer, muito exigente. É você que é muito exigente. Todo mundo sempre me chamou de exigente. Eu sou desorganizado, mas você exagera, você é exigente demais. Certo, eu posso também ter, o outro pode ter a característica da exigência. E aí ele vai precisar, ou ela, perceber que tem e perceber que algumas vezes ultrapassa limites, exigindo do outro coisas que não são pertinentes ao relacionamento ou a uma determinada situação. Então, por exemplo, a exigência da pessoa sair da desorganização e se tornar completamente organizada, isso é uma exigência. Então, eu jamais vou poder exigir da outra pessoa que ela transforme uma característica do caráter dela de uma hora para outra. E nem mesmo que ela transforme. Eu só posso pedir que ela, em algumas, né? Porque quando eu conheci a pessoa já era desorganizada.
Então, se eu resolver estar com essa pessoa, eu já sei que eu posso pedir só em alguns momentos, em algumas situações onde isso interfere muito na minha vida. Entende, gente? É preciso ter muito bom senso para você ter uma discussão de relação onde seja possível entrar em espaços de acordo reais, onde o outro possa dar passos para melhorar, né, seu comportamento, sua atitude, quando isso interfere na vida do outro. Então, esse se desarmar talvez seja uma das coisas mais importantes. Eu ir para a discussão de relação, lembrando que eu vim porque eu quis, que eu estou nessa relação porque eu quero, e eu quero manter esse relacionamento, e esse relacionamento me ajuda a ser melhor, me fortalece, me ampara, me ajuda naquilo que eu mais quero na vida, que é aprender a amar, e aí eu estou disposto sim a olhar para o outro, deixar que o outro ou a outra olhe para mim e a gente encontrando maneiras de manejar, né, essa nossa bagagem. A positiva, tudo bem, ou seja, as qualidades que eu tenho é muito bom, vai beneficiar sempre a mim e o outro. O que é que a gente vai precisar manejar? Justamente as características que são difíceis, que são delicadas e que a gente muitas vezes não resolveu até hoje, né? Então, gente, eu dei assim os princípios básicos daquilo que eu fui entendendo que comprometeu e muitas vezes as DRs que eu tive. Né? E isso funciona até em relacionamentos entre pai e filho, entre irmãos, no ambiente de trabalho. Essas dicas que eu dei funcionam em qualquer discussão de relação. Outra coisa muito importante é ter uma fala onde você fala de você, nunca do outro. Tipo, você é desorganizado. Não. Esse não é uma fala boa. Até tem toda uma teoria do diálogo, né, não violento, da conversa não violenta, da fala não violenta. Procurem aí na internet que vocês vão achar, tem um autor maravilhoso. Mas a questão é, quando eu for falar, fale do que você precisa do outro. Não acuse o outro. Ah, você é desorganizado, você é impontual, você é desleixado, você não entende as coisas, você é exigente. Não. Você diz, olha, fulano, Maria, José, eu estou precisando, naquele ponto, na mesa de trabalho, que você coloque as coisas em um lugar. Porque quando eu chegar para trabalhar, eu preciso encontrar um lápis, um caderno lá na mesa. E muitas vezes você deixa isso fora do lugar. Eu queria de você que você deixasse lá. Veja, eu estou falando de mim, porque quando eu chego e não está lá, eu me atrapalho, eu me perco. E às vezes eu chego com ideia para escrever algo e não está lá o caderno que eu havia deixado. Então, eu me sinto tão angustiado, tão chateado. Você pode todas as vezes deixar o caderno lá? Olha, eu estou falando de uma necessidade minha. E não acusando o outro por não deixar o caderno lá, porque você é desorganizado e nunca deixa o caderno lá. Veja, isso aí é violento, porque eu estou acusando. A teoria é da comunicação não violenta. É super importante para a discussão de relação. Quando eu for falar com o outro, fale sobre você, fale do que você sente e do que você precisa que o outro faça para você se sentir melhor, para resolver a questão. Nunca fale acusando, que aí você vai acionar instantaneamente no outro a defesa e vai levar o outro a lhe acusar também. Então a comunicação não violenta é baseada nessa conversa onde você se situa, onde você se coloca de forma assertiva, dizendo o que você sente, o que você pensa e o que você quer para o outro, certo? Então, esse é outro elemento profundo. Se você quiser mais, pesquisa aí sobre comunicação não violenta. Gente, eu sempre termino meus vídeos dizendo que se vocês acham que essas conversas minhas ajudam vocês em alguma coisa, que vocês possam compartilhar esses vídeos com pessoas que vocês amam, que vocês acreditam que podem se beneficiar com eles. Se inscrevam no nosso canal, dê um like aí para a gente incentivar a gente a continuar no caminho, ok? Um beijo e até o próximo.